Olá, seja bem-vindo ao No Limite Zumbis, eu sou a Nath, e é impossível não falar sobre o grande filme do ano. Não apenas por ele ser um filme nacional, mas ele é um filme que está levando uma repercussão e está levando prêmios internacionais. Então, ele não é apenas o grande filme só para nós, ele é um grande filme nessa nossa coletânea de estreias de 2024. E assistindo agora, a gente sabe o porquê. Ele é de uma qualidade e de uma poesia que ele vai mexer com todo mundo. Talvez torne decepcionante para alguns que acham que é um filme que fale diretamente sobre aqueles detalhes mais pesados da ditadura militar no Brasil, tá? Ele não vai fazer isso. Ele vai estar a partir da ótica desta família que acabou, né, perdendo esse pai, que foi levado pelos militares e que nunca mais retornou, e que na época, nos anos 70, sabe, não foi dado justificativa, e na qual essa família passou anos e anos simplesmente para obter essa confissão, né, do Estado, em que o pai dessa família foi morto pelos militares. Foi morto pelo regime militar que estava em vigor no Brasil durante aqueles anos. Então, é uma trajetória dolorida de uma família que perdeu, que morreu junto com aquele pai. Porque acho que essa é a grande questão que o filme traz, principalmente uma cena mais pro final, aonde a nossa protagonista, vivida pela Fernanda Torres, né, quando ela finalmente consegue o registro do óbito do marido, que ela estava feliz por ter aquele documento, por ter aquela certidão de óbito, porque finalmente ela poderia dar um encerramento para aquela história. Finalmente ela poderia enterrar o seu marido, o pai dos seus filhos. Durante tantos anos ficaram literalmente à deriva, sem saber o que aconteceu. Esse filme, que é do diretor Walter Salles, maravilhoso, ele sabe com muita sutileza lidar com as emoções dos seus personagens, com a emoção da sua história, e trazendo essa adaptação de um livro de 2015 do filho do Rubens Paiva, que foi um ex-deputado, engenheiro, e que contou essa história pelo viés da sua mãe, pela Eunice Paiva. Sabe, a partir do momento em que o pai desaparece, no que essa mulher acabou tendo que se tornar. Com certeza não teria outra atriz para fazer essa personagem. A Fernanda Torres, ela entrega no olhar e nas suas ações, no seu silêncio, a dor daquela personagem, sem ser, sabe, aquela coisa de choro, sem ser aquela coisa do drama a partir da perda. Ela precisa estar muito centrada, ela precisa estar muito, sabe, com os pés no chão, porque ela tem 5 crianças e ela quer lutar para saber o que aconteceu com o marido, ela quer o marido de volta, e no momento em que ela se dá conta que o marido morreu, ela quer o corpo de volta. No momento que ela percebe que não, ela não vai conseguir, ela quer, sabe, o fim daquela história, ela quer essa memória sendo, sim, resgatada e falada e debatida, porque sabe, entende a importância disso. Então tu vê a crescente dessa personagem ao longo dessas 2 horas e 15 minutos, mais ou menos, que o filme tem. É lindo, é tocante, é vívido, é real. Aí tu tem esse brilhantismo, sabe, de não ser uma coisa tão pessoal. Tu não sabe os sonhos, os anseios, os medos da Eunice antes do desaparecimento do marido, do Rubens Paiva, vivido também pelo Selton Mello, que ele traz um carinho e é um olhar apenas dele a partir da interação com os filhos e com a esposa, o que também é bem singelo e significativo. Mas a Eunice e todos os outros personagens, no caso ela, o marido e os filhos, tu não tem esse detalhe de característica, sabe? De tu entender quem são cada um,
por trás de tudo aquilo, porque eles são para ser exatamente assim, um pouco mais planos, não no sentido de não emoção, de não entregar, de serem rasos nas suas atuações ou na sua caracterização. É plano no sentido em que tu pode encaixar várias outras Eunice nessa história, várias outras mulheres que passaram pela mesma situação, que o marido desaparece num dia e no dia seguinte tu tem que estar lutando para descobrir o que, que aconteceu, cadê o corpo, ele vai voltar, ele não vai, sabe? Tudo o que isso carrega, essa dor desse desaparecimento, porque é sobre isso, é sobre a dor do desaparecimento daquelas pessoas que ficaram vivas, sem tu saber o que aconteceu. Então, isso torna a beleza, sabe, muito genuína do filme. Enxerga várias histórias em uma só. E mesmo assim, tu embarca nessa dor, nesse luto da Eunice e dos seus filhos, junto com eles. Porque sendo um filme baseado num livro escrito por um filho, tu vê esse amor, sabe? Essas lembranças coloridas da infância, aonde o pai enterra o dentinho da filha que caiu, sabe? Jogar pinball, um cachorro que eles adotam. São memórias muito lúdicas, são memórias muito realmente sutis e infantis que a gente acompanha dessa família até o momento do desaparecimento, na qual tudo vira cinza, basicamente. Tudo perde aquela cor do verão do Rio de Janeiro, porque o filme se passa ali em pleno verão carioca, tá? O dia em que o Rubens Paiva desapareceu foi 20 de janeiro de 1971. Oficialmente, ele foi declarado morto anos depois, 1 ou 2 dias depois dos militares irem até a casa deles e falarem que iriam levar ele para um depoimento. E nunca mais foi visto, o corpo nunca mais foi encontrado. Se tornou um símbolo, né, ali de luta, exatamente por conta disso, uma figura pública muito importante. Porque Rubens Paiva era uma figura pública de importância muito singular. Ele que foi um deputado do Partido Trabalhista Brasileiro em 62, acabou sendo caçado em 64 por conta da ditadura, né? Teve que se exilar fora do país junto com a sua família durante um ano, retorna e vai morar no Rio de Janeiro, ali na Praia do Leblon, aonde a gente basicamente acompanha essa história, que são alguns meses ali antes do seu desaparecimento e também um tempinho depois do seu desaparecimento, até que a Eunice entende que a luta dela vai ter que ser diferente, que perguntar, que questionar, que ir atrás das autoridades, dos militares, perguntar onde o marido tá, não estava resolvendo. Então, recalculamos rota e vamos para uma outra frente de batalha. É quando ela vai embora para São Paulo, junto com os filhos, entra na graduação de Direito, se torna uma grande ativista, principalmente, né, da demarcação de território indígena, se torna uma grande figura, já a liberando 50 anos e sem nunca parar de lutar para descobrir o que aconteceu com seu marido. Mas o filme basicamente todo é dentro daquela casa no Leblon, que ela é um personagem desse filme, tanto quanto essa família, né? Quando a Eunice e os filhos vão embora dessa casa, o filme basicamente termina. Porque a representação daquela família, do lar, daquelas histórias, daquelas memórias, ela tá muito vinculada aquelas paredes. Então, é muito significativo quando tu vê ao longo do filme ali os personagens, principalmente a Eunice, eles olham muito pela janela, né, pelo vão das janelas. Então, esse ato de olhar pela fresta e tu não saber o todo, muito por conta dessa coisa de tu não saber o que aconteceu com o Rubens. Tu tem parte dessa história porque te negaram. Foi negado àquela família saber o que aconteceu com o marido. Assim como os detalhes de fotografia, filmagem,
cartas e tudo basicamente muito concentrado em algumas caixas, principalmente uma caixa que a Eunice sempre fala, não, deixa isso aí quieto que precisa organizar. Também o seu arquivo, né, a sua pasta que ela tem com reportagens, documentos, tudo referente ao desaparecimento do Rubens Paiva e como aquilo é simbólico, como aqueles detalhes, sabe, de guardar aquela memória retida, aquela memória que volta e meia um filho pega uma foto e tenta lembrar onde que era isso, o quanto é importante essas memórias, quanto é importante guardar esses registros, sabe, para tu ter documentado o que realmente aconteceu e o filme faz isso brilhantemente. O filme trabalha isso, como eu disse, de uma maneira poética demais. Porque o livro do Marcelo Rubens Paiva é um livro curto, é um livro gostosíssimo de ler, vai ter uma junção de memórias. Exatamente para esse contraponto e também essa similaridade com o que aconteceu com a mãe, né? Com a Eunice aí no final, nos anos finais de sua vida, que foi o Alzheimer. Então, a perda desta memória. Daí tu olha o quanto é, né? E ele mesmo, o quanto é contraditório, o quanto é emblemático e essa situação, uma mulher passou a vida toda lutando pelos direitos daqueles que precisam, daqueles mais necessitados, né? Que passou a vida toda lutando para que o marido não fosse esquecido, para que a história do marido não fosse esquecida, para que ele tivesse uma conclusão, para que tivesse um fim, para que aquilo não terminasse apenas como mais um caso esquecido. E ela acabou perdendo a memória ali nos seus últimos anos de vida por conta do Alzheimer. Então é muito emblemático quando ele quer botar nesse papel essas recordações. E daí é um filme sobre recordações. É esse filme sobre esta mulher, sobre Eunice, sua luta, suas dores. É um filme de atuação que é da Fernanda Torres. E, sinceramente, uma das melhores atuações até agora, de todos os filmes, tanto nacionais como internacionais que a gente já assistiu. Era uma mulher que estava nas suas limitações domésticas, do lar, do, do ser mãe. Então, a casa é essa representação. A partir do momento em que o Rubens Paiva ele é levado pelos militares, isso vai mudando de uma maneira muito significativa quando ela vai compreendendo que não é uma luta que ela pode fazer de dentro de casa. Essa é uma luta que tem que ser amplificada. Ela tem que sair daqueles portões, ela tem que sair daquela família, ela tem que ganhar força. Então, essa luta é representada no momento em que ela sai de casa para exatamente começar essa luta através, né, da sua escolha do direito de ser essa ativista. Por isso que a casa é um outro personagem nesse filme. Por isso essa representação dessa luta. E daí a gente tem também o roteiro, que é de uma profundidade, de uma delicadeza, de novo, nos detalhes. É um filme de detalhes, é um filme de sutileza, é um filme de olhar, de risada. Não é um filme sobre a violência visual, mas é uma violência emocional, é uma violência mental, é uma violência contra os direitos humanos. Daí, se tu vai com a expectativa de ser aquele filme de ditadura, com os militares na rua, com muita ação, não, não é sobre isso. É uma violência que rasgou a alma de muitas famílias. É sobre essa violência. E daí tem a fotografia, tu tem o design de produção, tu tem essa imersão de volta ao Rio de Janeiro nos anos 70, de uma maneira também extremamente bonita, e tu vai ter alguns recortes de reconstituição, algumas filmagens do período, esse detalhe de usar esse detalhe de usar a foto, usar, né, a câmera de filmagem, usar a música também
para ser elementos que estão contando junto essa história com a personagem Eunice. É um filme sobre a Eunice, é um filme da Fernanda Torres, é um filme sobre essas várias pessoas que acabaram perdendo seus entes, seus maridos, filhos, esposas, né, irmãos, mães, pais, que acabaram sendo levados por conta da ditadura militar, né, que acabaram sendo mortos, torturados, né, e que até hoje muitas dessas pessoas não se sabe o que aconteceu, não se sabe onde foi parar o corpo desses entes. Então é uma luta que não tem fim. A ditadura militar não foi só um momento triste na história do país, sabe aquela mancha feia que a gente tenta esconder do tapete? Não. Foi um momento que marcou um país, a nossa história, marcou famílias e até hoje marca e que precisa constantemente ser falada. Ainda estou aqui, além de ser uma obra maravilhosa, de potência nacional cinematográfica, ela é uma obra que cumpre com a sua mensagem, que é não esquecer. Você precisa ir nos cinemas assistir, voltar aqui e me contar o que você achou, qual é a sua parte que você se emocionou, a sua parte preferida, né? Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, que eu sempre venho falar das estreias que estão chegando aqui no Brasil. Beijos e até a próxima.